Tô aqui, eu torcendo todos os dedos para dar certo, né? Essa conexão. Vamos lá, vamos ver se agora dá certo. Esperando o professor Léo entrar, vamos lá. O Instagram está chamando as pessoas. Professor, entrou, vamos lá. Vamos, tomara que agora dê certo. Pronto, pronto, vamos ver. Ai, gratidão para quem voltou. Muito obrigada, professor Léo. Voltou. Retornamos. Olha, eu torci todos os dedos, viu? Vamos ver se agora vai dar certo. Ah, é. Após os Mas então, comerciais, né, professor? Estamos de volta. estamos de volta. E como dizia o Chacrinha, né? Eu não sei qual é Sim, de que ano você é, mas eu sou de 64. assisti, sou de 71. E aí, então assistiu também o Chacrinha dizia, como é que ele dizia? Reclames, né? Era reclames. Reclames do Plim Plim. É. Não, Plim Plim não é, já é o Faustão. O Chacrinha era reclames. Ah, é verdade. Ele E, criou o termo reclames. lembra? Porque as pessoas Lembro. reclamavam porque saía, entrava o intervalo. Aí o Chacrinha Sim. falava, alô, alô, Terezinha! Alô, alô! Um ícone, né? Verdade, Então, professor. professor, você estava falando sobre, a gente estava conversando, né, sobre esses motivos que ajudam a trancar, a bloquear, né, a travar o Sim. aprendizado e o que a gente percebe, eu enquanto professora aposentada já, são 38 anos e onde nesses 38 tem 10, não, alguns aí não estão registrados no, já era para ter aposentado há muito tempo, mas como você disse, é uma cachaça, né? Quando a aposentadoria chegou, eu falei, ai, 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 não quero, não quero, não quero, não quero. Ainda fiquei um ano trabalhando na sala de aula e depois eu já estava apaixonada pela constelação familiar, aí eu Aí. debandei mesmo. Aí o professor Alexandre ficou louco, né? Essa mulher desenvolve o projeto, aulas particulares, de repente troca tudo. Mas Pois então, é. o que a gente estava conversando antes dos reclames do Plim Plim aqui, é que a pressão social Sim, que vem dos pais, da família, né? sim. Ela ajuda muito. E eu, enquanto a gente saía e voltava, eu lembrei do sociólogo Zygmunt Bauman, o autor de Sociedade Líquida, de Amores Líquidos, em que ele Uhum. traz para a gente que hoje em dia é tudo líquido, né? Tudo escorre pelas mãos. Fluido. Antigamente, vou colocar aqui, né, lá em 1900, sei lá, vai bolinha, a gente tinha um pouco mais, era um pouco mais certo, né? A gente, por Sim. exemplo, eu queria ser professor, eu sempre quis. Então, minha mãe me matriculou num curso normal aqui de Brasília, eu fiz o magistério, então eu tinha isso em minha mente, eu não me perdi, eu não estava perdida. Eu tinha na minha Uhum. mente, mas era outra época, a internet não estava na palma da nossa mão, a gente não Sim. estava disperso com tanta coisa, né? O que Uhum. você acha disso? Exatamente. Perfeita a colocação que você fez, porque além desse somatório dessas dinâmicas, né, dentro do jovem, que é o público com quem eu mais lido, e ainda tem toda essa tecnologia que, né, abre esses horizontes, professora, não tem como negar, né, que o aluno senta para estudar, o celular está na mão, ali já é uma fonte de distração. Então, é preciso ter uma força de vontade muito grande, é preciso ter Estímulo. um Estímulo. estímulo, ele e vislumbrar de que ele está ali construindo no presente o seu futuro. Né? Infelizmente, é muito concorrido, né? Os vestibulares, o Enem, e se ele não dedicar mesmo, é buscar o seu lugar ao sol. E aí, professora, começar desde cedo, pensar que tem que se dedicar aos estudos para um jovem que tem toda essa gama, né, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, Sim, é sim, preciso ter uma disciplina enorme. sim. Então, a Isso. primeira coisa que eu falo com meus alunos, olha, primeiro passo, criar um horário de estudos. E Uhum. aí, professora, que eu vislumbrei,
nas aulas particulares, o poder ajudar pessoalmente, sabe? Porque em sala de aula, você tem Individualmente, um né? coletivo, sim, e fica difícil, sabe? E como professor de biologia, nesses 28 anos, professora, já, assim, meninas que entraram na menarca e tem vergonha de perguntar para os pais, nem perguntar para o professor de biologia. O menino que está afim daquela menina, professora, que eu falo com ela. Por quê? A gente dá aula de reprodução, a gente fala de Sim. ciclo menstrual, e está ali Hum, todo dia na sala, cria uma confiança. Então a gente exato. acaba sendo um pouquinho também terapeuta deles. Com Né? certeza. E por Muito isso que a gente lida com esses conflitos. E, isso. nossa, já passei por gravidez, já passei por dilemas de família, separação. Crianças, jovens que você olha assim no rostinho dele, você está dando aula falando de briófitas, e ele está chorando. Olha, Ah, tem alguma coisa errada ali. sim. Né? Então, todos esses dilemas, e como a vivência em casa? Que bloqueios estão aparecendo aí na hora de estudar? Então, aquilo fica um dilema. Ele precisa fazer uma coisa que não consegue fazer. Aí o cérebro dá pane. Não Gente, eu dá. não estou conseguindo estudar, isso não entra na minha cabeça. Aí olha para o coleguinha do lado, é só notar, se notar. Ele se sente inferior. Isso. Vai criando Professor, mais bloqueio, mais bloqueio. isso, isso. Você acha que eu tenho uma listinha aqui de hipóteses, né, dentro da minha experiência com o ensino médio, que foi bem menor do que com a educação infantil, né? Uhum. Mas mesmo na educação infantil, a criança que entrava na sala de aula e recorrentemente urinava na calça, né? Ou recorrentemente estava chorosa, o coleguinha não podia encostar o dedo. A gente ia olhar, estava tendo problemas de conflitos em casa, né? Sim. Então, essa Uhum. primeira infância, que é do 0 aos 7, e que ela é tão importante, né? Em que Sim. é onde a gente tatua, assim, é como se pegasse um carimbo e tatuasse. Tatua na gente impressões pesadas muitas vezes, né? E ficam negativas. Verdade. Bom, e aí, professor, para o ensino médio, como você falou, né? Horário de estudo. Nossa, eu fiz também vários projetos. Você acredita que, porque assim, o que, que pode acontecer para ajudar a travar, né? É o nosso tema, nas causas dos bloqueios, que bloqueia. Uhum. O ambiente familiar. O que, que você me diz disso? Ainda mais em tempos de pandemia, que ficou todo mundo recluso, né, professor? Se não houver essa harmonia dentro de casa, fica sem ambiente de estudos. Né? E aqui em casa não é diferente, né? Minha filha no primeiro ano, então exige um grau maior de concentração, o nível de estudos é maior, então a gente tem que pensar no cantinho dela. Né? Meu Sim. filho já está no quinto ano, tem uma exigência que não é tão grande. Mas se não há Uhum. uma harmonia dentro de casa, aí Uhum. fica difícil. Em Fica mais. 2020, todos nós aqui em casa fizemos terapia. Todos nós Que quatro ótimo, que ótimo. tivemos que fazer e Terapia de foi família. excelente. Cada um com o seu psicólogo. Né? Ah, Porque eu já estava num processo, como eu falei numa live anterior, eu entrei num processo de depressão. Então eu não isso. tinha como fazer uma terapia familiar, como até minha esposa Uhum. propôs. Eu tinha que Uhum. tratar do eu primeiro, né, para depois tratar do coletivo, eu e ela, e assim dos filhos. Certo. Meu filho, ele tem TDAH, então a gente já está controlando. Por si só, eu já necessitava de um psicólogo. E minha filha, ela é muito caladinha, estudiosa, e aí preocupava a gente porque ela ficava tão retraída. Também, então, encaminhamos para um psicólogo. É um E fez bem investimento, a né? todos. É um Sim. investimento, né, Léo? Olha, professora, hoje à tarde eu tive uma sessão com o meu psicólogo que já está me liberando. Oh, meu Deus, era Já uma está vez por ganhando semana, alta. passou para 15 dias, agora é uma vez no mês. Isso é ruim, mas ao mesmo tempo é bom, né? É Eu falei com bom, ele porque assim, Rio do ele já Araújo. percebeu, enquanto Sim, terapeuta, eu vou dizer que ele já percebeu que suas asas estão fortes para exatamente, voar sozinho, né? exatamente. E eu falei com ele hoje assim, professor, eu falei, senhor Rildo, acho que todo mundo hoje em dia tinha que nascer com um psicólogo já do lado. Ai, Um terapeuta, porque do jeito que as coisas estão, então ele hoje, né, falou assim, olha, mas eu não estou te liberando. Não. Eu achei que hoje já seria a última sessão. Ele falou, não, então vamos manter uma vez no mês.
Mas aí, professora, eu falei com ele uma coisa que eu li não sei onde, sabe? Depois de passar por esses dilemas, eu que me dirijo aos jovens, né, aos adolescentes e também aos pais das crianças, né, o público mais jovem, que Uhum. é preciso ter esse equilíbrio dentro de casa, né? Se não houver, fica praticamente impossível a convivência, dirá então que os estudos, né? Sim, Então eu li sim. uma frase assim que é preciso manter o equilíbrio mesmo na tempestade e não naufragar, porque você precisa aprender primeiro a navegar dentro de si. E isso Uhum. não tem sido fácil em tempos de pandemia. Nossa, claro que não. E eu lembrei agora de um livro que eu gostei muito de ler, um livro pequeno, assim, ó, desse tamanho, dessa Uhum. grossura, desse tamanho, que é do Almir Klink, Entre o Céu Almir e Klink, Entre o sim, Céu, como é que é o nome? Entre o Céu e o Mar. Entre a experiência que ele tem, né, na Antártida, de ultrapassar todo aquele marzão, sim, e ele faz o diário e é sozinho. lindo demais. Aquilo é maravilhoso, porque é isso que você disse, né? Para a gente dar conta, para a gente dar conta de ter nossos jovens, como é o seu caso, né? Eu já tenho adultos, né? Daqui a pouco eu sou Uhum. avó, mas eles não querem dar neto, não. Aí eu vou ficar, né, nessa minha frustração de não ser avó, mas ok, a vida de Ah, cada um, né? mas vem, pode deixar que vem. Não sei, não sei, eu estou torcendo que sim, mas eles estão categóricos. Mas enfim, quem está aqui nos assistindo agora e que vai nos assistir depois no YouTube, porque vai para o YouTube, né? Se você não me segue lá no YouTube, é Libélula Constelação. Lá tem mais de 180 vídeos de café com terapia, de meditação. Então, assim, quem tem ainda jovens perto ou crianças, cuidar, né? Cuidar, como você falou, tentar o máximo dessa harmonia em casa e cuidar também, e aí vem uma outra questão, do tempo que esse jovem fica na internet. Hum, Difícil, né? nossa, põe difícil Esse nisso, é professor. difícil demais. Você Muito. acredita que isso pode vir a ser um gerador de bloqueios para esse aprendizado? Interessante essa pergunta, professora, porque ao mesmo tempo que hoje nós percebemos que a internet ela veio trazer uma nova maneira, né, de estudar, de aprender, tem o seu lado bom, como Isso. tudo na vida, né? Tem o yin e o yang, tem o Sim. equilíbrio. Então, tem um lado bom, tem um lado ruim. Como eu falei, como eu comentei com você antes, eu quase fui padre jesuíta. E nos estudos, Santo Inácio de Loyola, que é o fundador da ordem, meu filho se chama Inácio por causa de Santo Inácio, Ah, ele falava assim, saber usar das coisas o tanto quanto elas te aproximam do fim para o qual você deseja, e afastar destas coisas tanto quanto elas te afastam do fim que você deseja. Então, nossa. saber usar das coisas, né, de maneira equilibrada, não pendendo nem para uma coisa nem outra. Vai Hum. falar isso para um adolescente de 15, 16 anos, professora? Complicado, né? E por mais que você fale, não adianta. Parece que ele com o celular na mão. E é impressionante. Acorda com o celular, come com o celular, dorme com o celular. Quando a gente liga, não atende. É impressionante. É Impressionante. complicado. É Você sabe complicado, que, viu, que uma professora? vez, lá numa das escolas que eu trabalhei em Porto Alegre, da Rede Marista, a gente trabalhava com projetos, né? E aí era separado por áreas. Então, os professores de humanas, professores da natureza, professores da linguagem, enfim, Uhum. separados, né? E a gente desenvolvia projetos para fazer com eles. Nós, das humanas, desenvolvemos um projeto que era assim: passar uma semana inteira, de segunda a sexta, entrando em sala de aula, colocando o celular desligado dentro de uma caixa. Só podia pegar o celular na hora do recreio e, Nossa. e na hora da saída, né? Amarrou a Então, mão dos meninos. era claro que junto disso, eu dava aula A de reflexão, né? filosofia, eu dava aula de filosofia e sociologia, e a gente desenvolveu projetos sobre isso, né? Sobre essa conversa, sobre a tecnologia. Muito legal.
Foi muito legal. E depois eles escreveram um relato. Eles escreveram, tudo valia ponto, Interessante. tudo valia nota, Uhum, né? Para estimular, porque senão uhum. terceiro ano do ensino médio, imagina. É, E tudo deles foi é tão ponto, né? interessante, sabe? O relato deles no final dizia assim: olha, eu consegui prestar muito mais atenção nas aulas. Uhum. Com, assim, né? Porque aí eu não ficava, o celular não ficava me furtando. E aí eles Sim. escreveram um relato, uma carta, enfim, para eles, eles escreveram Olha para que eles legal. próprios Sim, para muito receberem legal. dentro de 3 anos. E aí Nossa, ficou com interessantíssimo. o professor enviou para casa de todos eles as cartas. E eu Nossa, não que sei se barato. foi muito legal. Então, é por isso que Espetacular. uma das coisas que eu perguntei nesse sentido, porque é quase impossível, né? Porque você fala para o teu jovem assim, olha, agora deu, tá na hora, vamos desligar, Hum, você vai pegar o celular e guardar? Não vai. pois é, E ele vai lá e vai exatamente. acessar, né? E aí a nossa questão, então, nosso trabalho é tá trazendo essa consciência. Mas aí o que adianta eu estar trazendo a consciência? Vou pegar esse livro aqui, e se eu estou na hora do café da manhã, digitando, não dando Sim, atenção para a família sentada à mesa, né? E outras exatamente. coisas, né? Então, Então aí vem os bloqueios. e aí os É, aí bloqueios vêm. E aí os vem bloqueios por vêm, quê? exatamente. Eles Exatamente. nascem, porque, professor, é impressionante. Uma hora de estudo, ela demora a passar, mas uma hora no celular voa. Nossa, completamente. Completamente. Então, isso. Na outra live, a professora de artes, Clarice, ela escreveu aqui, não sei se você leu, ela escreveu assim, puxa vida, mas uma aula chata e maçante ninguém merece, né? Ela escreveu, não sei se ela está aí ainda, a professora, deixa eu ver aqui se ela está aqui ainda. E tá, é o Ateliê Flor Lilás, exatamente. Uhum, Né, professora? Ela escreveu isso. Ninguém merece, né? É uma aula chata e maçante. Ao mesmo tempo, eu penso assim, teve uma data, professor, que eu tive que dar aulas em 3 escolas em Porto Alegre. Eu nossa. tinha 750 alunos. Meu Deus. Porque eu tinha uma meta que era comprar meu apartamento e comprei. Eu tinha Uhum. uma meta, né? Ó, agora está sendo Ei. vendido. Agora está sendo vendido, mas ok. Ah, ó, Eu vim embora. desprendimento. Eu vim embora. Sim. Então, é, como é que esse professor ou professora que tem uma carga enorme de horas, até porque ó, a minha disciplina é filosofia, então é uma vez por semana. E Uhum. era sociologia também, é uma vez por semana. Como é que eu ia conseguir fazer um orçamento interessante trabalhando em uma e duas escolas? Não ia conseguir. Bom, aí essa Verdade. professora ou esse professor chega na sala de aula com uma carga, com uma pressão gigante também. Como é que Uhum. consegue estimular esse estudante a desbloquear seu aprendizado? Olha, foi muito difícil para mim. Até que eu pedi Uhum. demissão, né? Até que eu pedi demissão. Nossa. Ah, Porque já tinha comprado o apartamento, né? claro, a Caixa Econômica já tinha aprovado o financiamento. Ah, que ótimo. E é verdade, viu? A Mas senhora uma falou uma coisa, coisa sim, porque como é que chega e complicadíssimo. me estimula, né? Se eu consigo trabalhar em um colégio só, fantástico, né? E aí Sim, esses bloqueios somado com a casa, sempre é somado com a sim, família, né? Somada com a verdade. desarmonia da família, somado com o desentendimento, né, desse pai e dessa mãe para esse adolescente ou essa Sim, adolescente. Então é uma série de coisas ali, né, professor, que contribuem, que corroboram para um não conseguir deslanchar. sim, Tem mais é alguma coisa verdade. na sua colinha que você anotou, por acaso, que a gente pode trazer também como um bloqueio? Porque eu tenho uma colinha aqui comigo. Você tem uma colinha aí É, contigo? tenho, mas está girando em torno disso que É, nós estamos falando, né? é, Porque a procrastinação hoje do jovem mesmo, ele gira em torno dessa vivência com o celular. O celular hoje parece que é uma parte do corpo.
Na última escola que eu trabalhei, em 2019, eles tinham uma postura até interessante. Falaram assim, não podemos derrotar o celular, vamos trazer ele como um aliado. Então a gente dava aula e pedia eles para acessarem no celular uma gravura, uma imagem. A gente enviava, mesmo da sala de aula, exercícios no grupo do WhatsApp da sala. Então a gente tinha essa interação. Então, peraí, é uma nova maneira de abordar. Então, Claro. eu falei, por que não? Tá estudando em casa? O que a gente usava antes como enciclopédia, né? Aqueles versículos, está lá no Google. Ora, então faz o seguinte, estude durante uma hora que você programou e use o seu celular ali naquele momento, mas dentro daquela hora para pesquisa. Aí Excelente. passou essa uma hora, beleza, vai lá bater um papo com as colegas e tudo. Elas também precisam estar em sintonia, cada um tem seu horário de estudo, combine com elas. Então, minha filha é assim, bem estudiosa. Ela tem umas amiguinhas também que são bem estudiosas. Então, falei com ela, olha, combina com seus colegas uma hora certa de vocês conversarem. Porque tirar o celular desses meninos não é fácil. Não, Então, a ideia é praticamente é essa, como né? se fosse uma punição para eles, né? Sim, é uma É punição. uma punição. Então, usa o celular como um aliado. Vai buscar o que você precisa, mas concentra ali. Porque a grande dificuldade é manter a concentração. Exato. Porque um dos grandes bloqueios que eu imagino é a procrastinação vem daí. Porque o aluno, às vezes, faz um horário de estudo, se programa todinho, fica todo empolgado, fazendo promessas para si mesmo, senta ali na cadeira para estudar, o passarinho que passa voando, oh, que bonitinho. A formiguinha, aí ele vai se sentir frustrado. Aí, já vivenciei casos que o aluno começa a arranjar justificativas para si mesmo, para justificar o porquê não estudou. Olha, eu marquei tudo, defini, fiz meu horário, mas eu não estudei porque eu estava prestando atenção naquelas penas daquele pássaro, que são importantes para a biologia. Meu filho, eu estou dando aula de planta. O que, é que você está mexendo com pássaro? Então ele fica se sabotando, professor. Sim, É mas uma autossabotagem. até que ele tentou com um argumento que talvez colasse, né? Os argumentos são ótimos, mas é um tipo de sabotagem. Né? Ele não Sim, está cumprindo ali a meta que ele estipulou. Na hora H, ele não faz o que precisa fazer. é. Então é todo esse Mas, somatório. mas eu acredito também, e também tenho aqui um ex-aluno seu, Viti Vitim, Souza, Vitim né? Souza. Oi, Léo, Abração, saudades Vitim. das aulas, abraço, companheiro, né? Que Abração, bacana, Vitim. que bacana. Muito legal. Enquanto você falava também, eu pensava numa questão que é assim, é, a procrastinação, né? Eu já estudei bastante sobre a procrastinação e quais os tipos de caráter que tendem a procrastinar. Não vou falar sobre isso aqui agora. Tem 3 cafés meus que eu faço uma série falando do tipo de caráter. E que é esperado, e que é normal, e que ninguém tem que ficar se chicoteando, né? A questão Uhum. é, a pressão é tão grande, né? Da sociedade, como a gente falou no início, que aí esse sujeito ele vai se sentir pouco estimulado, porque se ele não consegue alcançar a meta dele ou dela no Sim, final sim. do bimestre ou do trimestre, né? No Rio Grande do Sul é Uhum. trimestre. E não vai conseguir, aí não alcançou, aí pega uma recuperação, aí não aceita a recuperação, aí a família não aceita. Olha, a recuperação está aí oferecida para, né, ajudar. Então, Sim. tem a questão do perfil de caráter de cada pessoa. E todos nós temos todos os tipos de caráter. Claro Olha que só. em um ou outro vai Uns mais, determinar uns mais, menos. exatamente. Vai ser Uhum. mais ou vai ser menos uma coisa. E aí, a gente poder olhar para si, né, sem tanta cobrança. Né? Estou falando Sim. agora enquanto uma senhora de 57 anos, em que eu desisti de aprender línguas. É Eu mesmo. desisti. Até que eu entendi por que eu não conseguia aprender inglês. Porque eu tive um pai comunista, né? Hum. E
botou na cabeça dos 7 filhos dele que língua Língua inglesa, língua inglesa, americana, não. não tinha a menor importância, porque os americanos estavam Hum, dominando o Brasil. Então eu uhum, cresci com essa, ouvindo isso, né? Então uhum. eu demorei para entender por que do meu bloqueio com a língua Olha só, americana, não é nem a língua inglesa, a língua americana. Eu falei, "Ah, americana. agora tá tarde, né, para eu aprender." Tá, não. Ó, a professora Karina Carbinato foi minha colega da turma da Conquista. Ah, que Professora legal. Carla aí, viu? Quebrando essas barreiras, os bloqueios mentais. É, Mas tem que quebrar, né? você tocou num assunto que interessantíssimo. Eu conversei Hum. com o Rildo hoje sobre isso também, sabe? A questão de nós quebrarmos os elos com os antepassados. Não por falta de amor a eles, mas por amor a nós mesmos e para não repetir os erros, Não né? repetir o Como padrão. se aquela pessoa crescesse ouvindo assim, olha, homem nenhum presta, homem nenhum presta. A mãe cria a filha, homem nenhum presta. Uai, vai acontecer isso mesmo. Nenhum homem vai prestar para ela. Exatamente. Então quebra essa carga. Até a maneira de lidar com o dinheiro, a gente intrinsecamente no Sim, subconsciente fica, professor. E é fica. impressionante como essa carga a gente passa para os filhos também. Sim. Então, já que nós estamos tomando essa consciência, aí eu vejo a importância da constelação, porque eu acompanho pelas lives que você faz, pelos cafés, do tomar consciência de si. E a gente conversava hoje à tarde na minha sessão de terapia disso, sabe? Você tem tirado um tempo para você? Você tem tempo para estudar? Você tem tempo para ficar no celular? Você tem tempo para escutar suas músicas? Peraí, você está ficando consigo mesmo? Você está sabendo valorizar a sua presença? Sim. Porque a gente tem que se amar. E se a gente. É difícil chegar nesse equilíbrio. Ora, eu cheguei porque eu passei por uma terapia. Agora, quantos não estão tendo condição de passar por uma terapia nessa pandemia? 90% da população mundial não consegue. Pois é, e para chegar a essa visão, Porque sozinho não consegue. não, não consegue. Eu, Não eu consegue. tenho uma cliente que ela disse assim para mim: Olha, Carla, eu tentei sozinha. Eu tentei sozinha pelo YouTube, a me autoconhecer pelo YouTube, tentei sozinha com a meditação, tentei sozinha fazendo Ho'oponopono. Só que eu tô explodindo, ela disse, eu preciso de uma ajuda. Sim. Então, o que eu gosto de falar é que é um investimento, né, professor? Sim. Assim como estudar, assim como adquirir conhecimento é um investimento, terapia também é um investimento. E Com mais certeza. que você falou que é sobre ancestralidade, que é a minha praia de assunto, né? Nossa. E é mesmo, a gente tem tanta lealdade inconsciente com a procrastinação dos antepassados Uhum. Sim. que a gente não se dá conta e repete padrão, né? E fica alinhado e alinhada essa lealdade ao que na constelação familiar chama de amor cego. Uhum. Nós temos um amor cego tão grande por esses ancestrais que a gente quer repetir o mesmo padrão para Sim. continuar a fazer parte da família. Assim, acreditando que só vai continuar a fazer parte desse clã se Uhum. fizer as mesmas coisas que eles fizeram, né? Verdade. Então, É isso é mesmo. bem, é bem isso É, mesmo. minha esposa está aí. Eu estou vivenciando isso, sabe? Eu Sim. estou rompendo elos com meu pai. Ah, Ele não precisa saber disso. não. Não vou deixar de amá-lo por isso. Mas eu tenho. Meu pai, assim, sabe, uma criação que também eu vejo que não é culpa dele. Foi uma Sim, outra época, o pai morreu, ele tinha 2 anos, então quanta coisa, né? Não sim, sofreu, sim, mas ele tem um temperamento muito difícil. E no sim. início do meu casamento, minha esposa sofreu muito. E Hum. aí, quando ela, passando o tempo, ela falava essas coisas comigo que muitas vezes eu ouvia como ofensa, aí eu falei assim, não, peraí, ela deve ter razão em alguma coisa. Olha, Então eu comecei a ver, a ler sobre quebrar esses elos, que são bloqueios também. Porque às vezes, professora, o aluno não consegue estudar porque o pai sempre falou, não, você tem que trabalhar. Vai estudar para quê? Muitos falam isso. É um bloqueio. o meu pai falou isso. O meu pai dizia assim, ó, imagina, o pai ele era comunista, militar
e Nossa, artista plástico. E artista plástico. olha, E pois é. aí ele dizia assim para todo mundo: universidade, canuda, é só para ficar na gaveta, não vai servir de nada. Pois Conclusão: é. dos 7 filhos, só 2 se formaram. Os outros 5 foram, são excelentes artistas plásticos, os meus todos irmãos. Mas por quê? Porque a gente cresceu ouvindo, mas chegou. E aí eu disse: não, isso aí não é para mim. Uhum. E ainda porque eu era professora, né? Eu quero ir mais, eu quero estudar mais. Então, Sim, assim, mas, e aí, Léo, eu vou dizer assim que eu acredito acredito porque também Platão trouxe isso muito forte, né? De que nós não viemos para aprender nada, nós viemos para lembrar a outra uhum. existência que nós tivemos. E aí a gente pode vir nessa existência e fazer melhor. E a constelação familiar traz assim: vamos fazer um pouquinho melhor? Como você disse, eu não preciso abominar meu pai e minha mãe, ao contrário, eu preciso Sim, incluí-los no meu coração. exatamente. Mas eu pego só o que é de melhor. Por que Sim, eu tenho que pegar o que não foi bom, né? exatamente, Eu exatamente, quero o que é professor. de Ó, melhor do pai e da mãe. E sim, tem tanta coisa boa deles, tanta coisa boa. verdade, Eu pego o que é de melhor exatamente. e sigo a vida. É bonito É demais isso aí, isso. professor. A senhora é espetacular, professor. É isso aí mesmo. Porque nós não podemos colocá-los de escanteio, porque, como eu disse, eles não têm culpa disso. E Não, não tiveram, talvez, acesso à informação que nós estamos tendo. Se nós exato. estamos tendo a possibilidade de criar nossos filhos de maneira diferente, por que que vamos repetir o erro dos nossos pais? Então, Exato. mas eles também nos deram muita coisa boa, caráter, honra, lealdade. Isso não tem preço. E sabe o que, E que eles nos aí, deram, Léo, que é o primordial e que não dá para devolver para eles é a vida. a vida, É uma vida, exatamente. sabe? Exatamente. A gente está aqui hoje porque em algum momento ali o espermatozoide do papai encontrou o óvulo da mamãe e ó, tá aqui a Carla. É isso E ó, aí. A tá aqui biologia aí. a biologia aí, né? É E isso nem todos aí. nos deram a vida e não dá para devolver a vida para o pai e para a mãe. Não, não tem E como. nos deram casa, e nos deram alimento, nos deram educação. Agora é com a Sim, gente. Vamos tocar a vida, né? é isso E aí, deixa professor. descansar essa memória desse pai ou dessa mãe que em algum momento ali nos magoou, nos frustrou, Sim, tanta coisa, mas a gente agora já é adulto, né? verdade, é Deixa, verdade. deixa eu interromper aqui um pouquinho a nossa conversa. Tem um comentário que deve ser de alguma amiga sua, Karina Binato. Carbinato foi minha colega na turma da Conquista, professora de inglês. De inglês? Ela está É, dizendo aqui, ó. É com ela que eu vou fazer então o desbloqueio? Ela está dizendo que hoje em exatamente. dia. Viu, Karina? Já tô te arranjando uma aluna. Vamos conversar sobre isso. Olha aqui, ó. Hoje em dia são tantas informações que as pessoas ficam muito perdidas, sem saber para onde ir. E isso foi o que eu comentei sobre o sociólogo Zygmunt Bauman, lá no início, na outra live, né, na outra parte da live, em que é Foi. isso que ele fala, professora. A sociedade hoje é líquida, ela escorre pelos dedos, assim, ó. Os relacionamentos escorrem, a Sim, relação entre mãe e filhos e entre pai e filho escorre, e eu fico com esse aqui hoje, tudo bem, eu vou ficar com outro amanhã, e não investe naquele relacionamento, ou não investe naquela carreira. Cansei, agora eu vou fazer outra. Agora não, e aí fica pulando de galho em galho, né? sim. E aí isso dá, e o que o Bauman traz pra gente é isso, que isso traz muita insegurança, né? Uhum, Traz muita exatamente. insegurança, né? Porque eu tenho tantas possibilidades. Eu comecei esse curso, mas se não tiver bom, eu Nossa. troco. É. Isso também em virtude de, acho que a gente vivencia muito uma era dos descartáveis, né? Não se conserta mais nada. Recicla, joga fora, não dá. Não. Aqui em casa mesmo, eu sou um pouquinho faz tudo, sabe?
cano que fura, eu vou lá dar um jeito, a parte elétrica. Então, a galerinha de hoje, ela não se liga muito nessas coisas. Eu já vendi cerveja em porta de eventos, eu já vendi panela. Nossa, a gente ia para a fazenda e eu ia lá limpar chiqueiro. Meu menino hoje tem nojo de pegar em casca de banana. Então, que geração é essa que está aí, cheia de informações, né, a seu dispor na palma da mão e que muitas vezes se perde nela. Se perde. Né? E às vezes não... Que quantidade de informação que está sendo retida ali? Exato. Né? E sabe que me lembrou de uma coisa? Nossa, a gente já está há quase 1 hora. Nossa, a gente nem percebe. Não, e eu vou te pedir para tocar uma música aí das suas aulas. Estou vendo violão ali atrás. Professor. Estou vendo violão ali atrás. Eu vou pedir igual o professor Alexandre te pediu. A gente não combinou não, mas você já é craque aí. Mas eu vou te pedir desculpa, porque dessa vez eu não vou poder. Eu tô dessa vez? Não, eu tô com uma dor no dedo mediano da mão esquerda. Eu peguei um galão de água de 20 litros pelo gargalo e dei uma distensão. E eu não tô nem tocando, tem uma semana que eu não tô tocando. Coitadinho. E aí, só na pomada. Você colocando a gente com esses 2 violões aí atrás, você, né? Eu coloquei ali porque para ficar de estímulo. É para ficar de estímulo, sabe? Para poder fazer logo o que tem que fazer, passar a pomada, cuidar. Tá e aí vem uns janeiros junto, né, professor? Tem como? 50 anos a recuperação é mais lenta do que quando tinha 20. Olha eu com 57 aqui que o diga. Mas, professor, eu lembrei de uma, quando você falou aí, né? Mas eu vou ficar te devendo a música, viu? Eu vou ficar te devendo a música. Faço questão. Então, opa, olha, tá público aqui, tá todo mundo ouvindo. Mas, professor, quando você falou assim de que ajudava lá na roça, parece, né? Sim. Enfim. Aí eu lembrei que quando eu dei aula Eu dei aula, olha, maternal. Eu dei aula para Jardim 1, Jardim 2, até que eu fiz alfabetização e lá eu não quis sair mais, né, da alfabetização. Mas com as criancinhas do maternal, eu tinha projetos do tipo assim, porque são que aqui em Brasília são crianças de apartamento, né? E aí a gente uma instituição que eu trabalhei aqui em Brasília maravilhosa chamada Associação Pro Educação Vivendo e Aprendendo. Maravilhosa. E aí a gente tinha projetos com as crianças o dia da matemática era o dia da culinária. Olha, e legal, aí tudo a ver. A gente escolhia juntos o que ia fazer de culinária, cada um levava um bilhetinho para casa do ingrediente que ia trazer. E aí eu dizia assim, eu pegava a caixinha do leite, né? E aí eu dizia assim, então, e eu perguntava para as criancinhas de 2 aninhos de idade, olha só. Eu perguntava, o que tem aqui dentro? Elas sabiam o leite, e da onde vem o leite? Lá do da caixinha. Açúcar, que é o nome do supermercado aqui. Sim. Aí a gente levava em passeios que tem esses lugares, esses parques que recebem escola, né? Aí eles vinham lá o leite da teta da vaca. Verdade. Olha, a sardinha está na lata, mas antes dela estar na lata, ela navegou muito. Ela já nasceu dentro da latinha. É assim mesmo, professor. Foi bom demais, eu amei esse bate-papo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta por aqui. Não, foi ótimo mesmo. Tinha muita gente. Não falei? No celular o tempo voa. Voa mesmo. Olha, a professora Kellen está aí também, dando boas noites, né? Essa é a professora Kellen. Se ela não falar boas noites, como no Rio Grande do Sul, não seria ela. A querida Rô Santos, tá. A professora Cristina entrou de novo, que maravilha. Bom, alguém quer fazer algum comentário ou quer fazer alguma pergunta para este professor de biologia aqui, que dispôs 1 hora da noite dele, longe da família, quer dizer, sem estar com a família, né? Para estar aqui nesse bate-papo com a gente. Alguém quer fazer alguma Isso, professora, com o maior prazer. Só que sacar mais 1 hora a gente fica sem problema. Não, menino, tem que preparar a live de amanhã. Tá tranquilo, professor. Tem um comentário. Opa, tem um comentário aqui, ó. Da Luciana Jaas. Conhece?
Ela fala assim, ó, De nome assim, não. ela fala assim, às vezes nós mesmos damos mau exemplo ficando à toa Hum, na internet. Exatamente, a gente falou vamos sobre dar a isso. mão à palmatória. Ai, sim, sim. E olha, bom, sem comentário aqui. O ateliê de Flor Lilás, que é a Clarice, fala: tento sempre fazer o mais dinâmica possível a minha aula. Tem 21 Uhum. turmas, ui, com 30 alunos cada, meu pai. Não é fácil, Nossa, mas se não formos dinâmicos, os alunos não nos acompanham, voam para outros ares fora da aula. Exatamente. Ela é é isso professora mesmo. de artes, né, Clarice? E é Não, exatamente aí, isso. Né? Aí heroína, viu? olha, puxa vida, é verdade. Bom, então eu acho que ficamos por aqui, né? Que Aí tem também um pena. comentário dela aqui, ó. Muitas vezes a escola é o único momento de paz interior que o aluno tem. Olha que interessante essa observação, né? Muitas Verdade. vezes a escola é o único momento de paz. Por quê? Porque lá em casa tá uma confusão. É, Uma coisa destrambelhada, né? Tá uma é. confusão, enfim. E aí a escola de fato é o lugar. Até me arrepiei aqui porque eu lembrei de um estudante que a gente tinha lá nessa escola e ele ficava o dia inteiro na escola. E aí até que a coordenação, né, psicopedagógica foi tentar descobrir e daí ele disse isso, Clarice, ele disse: "Ah, lá em casa é tão chato. Aqui é Hum, tão bom, aqui tem biblioteca, tem internet, tem meus pois é, amigos, eu como aqui, eu almoço aqui, e aqui é tão tranquilo, deixa eu voltar só à noite para casa." pois é. É exatamente isso. Mas enfim, a gente não sabe até onde aperta o sapato de cada um, né? Não Cada sabemos. pessoa traz atrás de si uma história, né, professor? Traz. Cada um de nós tem uma história exatamente. Cada um de nós traz uma mochila, né? Carregada de. Exatamente. É isso Então tá mesmo. bom, professor. Se você não pode Ah, tocar o seu violão eu vou maravilhoso, por ficar causa devendo. vai ficar devendo, eu quero muito lhe agradecer e pedir para que você dê suas considerações finais. Um Olha, recadinho? professora, eu diria o seguinte: por mais difícil que seja, não desista de você nunca. Ao escovar os dentes de manhã, olha no espelho e fala assim: eu amo aquela pessoa que está ali, tá difícil, tá, busca ajuda. Nós temos hoje em dia muita ajuda gratuita, né? Temos clínicas de psicologia gratuita, tem um Isso. programa de psicologia solidária na internet, que inclusive nasceu aqui em Montes Claros. A Ah, gente que não, o interessante. psicólogo daqui criou e aí tomou mundo. Então, assim, nunca desista de você. Às vezes é fácil falar isso, mas a única pessoa que você tem assim mais próximo de você é você mesmo. Se Perfeito. você desistir de você, o que vai ficar? E Sim. uma outra coisa fundamental, não importa a religião que você tenha, tenha Isso. fé, porque quando tudo acaba, o que nos segura é a fé, Perfeito. Ótimo. Principalmente a fé em si próprio, né? em si próprio. É Em si. Paulinha Oliva, minha esposa, tá aí. Ah, querida, um beijo para essa esposa. Gratidão. Gente, então, muita gratidão mais uma vez, professor Léo. Muita gratidão a todo mundo que ficou com a gente até agora e quem voltou, né? Porque teve. Sim, Quem entrou agora não sabe, né? Teve a primeira é parte, verdade. minha imagem travava, eu precisei sair e voltar. E as pessoas voltaram. Muita Somos refém da gratidão. internet, né? É isso Somos aí. reféns da internet. Um Só. abraço aos meus alunos que estiveram aqui, gratidão a todos que estiveram. Professora Carla, obrigado pelo convite. E na Querido. próxima garanto que a música sai. Estou aguardando. Pode Gente, deixar. então, olha, amanhã, às 10h30 da manhã, café com terapia no Libelo a Constelação aqui no Instagram. E você pode clicar na minha bio, e lá na minha bio existem 3 ou 4 maneiras de você falar comigo. Eu também faço meditação aos sábados, às 8 horas da manhã, meditação curtinha, né, professor? O professor já participou, Sim. professor Léo. É Mas uma rapidinho. pergunta, professora. Não, pois Por que não. libélula?
Ah, é uma historinha comprida. Vou contar então. Vou contar, vou contar. Até o meu filho hoje, que estava, o outro filho, né? Que estava de carro, que lembra que eu te falei, professor, a gente vai ficar combinando. Lembra? Sim, sim. Quando a gente estava indo embora, botamos as compras no carro e entramos, tinham duas libélulas acasalando. Ficaram Olha, assim na frente nossa no carro, sabe? hoje, E aí ele começou a me contar sobre a libélula, começou a me contar sobre, parece que a forma como ela mastiga e do que ela se alimenta, e nananana. Eu falei, ah, ainda bem que eu não sabia de nada disso quando eu escolhi o nome. Eu escolhi o nome pelo seguinte motivo, olha só. Morava em Porto Alegre e morava no 13º andar. Uma vista linda para o Guaíba, para o ginásio lá do Beira Internacional, Rio. Beira Rio, Guaíba. O estádio Beira Sim, Rio, exatamente, e a sim. vista para o Guaíba. Era uma vista maravilhosa. E aí eu estava tentando encontrar um nome, professor Alexandre ali, vamos encontrar um nome, tenta encontrar um nome. E aí eu fiz uma meditação. Meditei, respirei. Quando eu abri os olhos, tinha assim, na janela do meu apartamento, uma revoada gigante de libélulas. Muitas Olha. libélulas no 13º andar. Daí eu abri Uhum, o olho, eu olhei aquilo e falei, é libélula. E aí eu fui atrás na internet, né? A libélula, ela precisa do vento, porque ela é muito leve, né? E o vento quem uhum, ajuda a levá-la. E sim, ela precisa da água, porque ela encosta o abdômen dela na água e desova. E aí eu sim. disse assim, bom, o meu signo é gêmeos, o elemento é ar. E o ascendente é peixes, o elemento é água. Então pronto, é Eu libélula. sou peixes. Eu sou É, peixes. é o pisciano. Então, aí Aí, eu ó. escolhi Que esse nome. legal. E aí o meu filho que está Uhum, estudando propaganda e publicidade, ele fez na hora essa marquinha para mim, encontrou a cor, encontrou rapidinho o cartão ficou pronto. A imagem ficou pronta. Aí logo em seguida veio a pandemia, né? Mas é por sim. isso o Libélula. Não me conta Obrigado, por que você não professora. me contou, porque o nome vai continuar na beleza da Libélula, tá? Tá ok, sem problema. Só já assistiu o filme O Segredo da Libélula, com certeza. Da Libélula? O Segredo da Libélula, com Kevin Costner. Eu acho que já. Mas deixa eu anotar aqui, porque eu adoro o filme, né? Deixa eu anotar Vale a aqui. pena. É Vale, né? muito legal, é muito legal. Já tá aqui. A Será que eu senhora vai consigo ver no adorar. Netflix? A senhora vai adorar. Tudo a ver com o seu trabalho. É mesmo, pô, A senhora perfeito. vai adorar. O Perfeito. Segredo da Libélula. Tá ótimo. Andrezito entrou, meu colega da Turma da Conquista. Que pena que já estamos Entrou. nos Não, mas despedindo. ele tinha entrado da primeira vez também. Ah, tá, eu não tinha visto. E aí ele conseguiu voltar Abraço, agora. André. Abraço, Beleza. André, queridas essas pessoas, né? Muito legal mesmo. Gente, Karina, muito obrigado. Solange, Maria Miriam, Lemos. Quadros, tanta gente bonita que está aqui, olha. A Ana Lúcia também Sim. faz um comentário de matemática. Ela comenta que, além do mais, é muito importante reconhecer a importância do erro e das dificuldades. A partir deles, aprendemos muito. Exatamente. Oh, professora, Bobera me corrigiu e ela está certa. O mistério da libélula, não é o segredo da libélula, não. Tá? Eu Muito o obrigado, Bob Bobeiro Bobera. também, viu, professor Léo? Ah, é? Bob Bobeira é um roqueiro também, Oh, né, Bob tão, Bobeira? Eu olhei tão o Instagram dele, garrado. eu acho que ele é um roqueiro também. Ah, Não é Bob um segredo, Bobeira. né? É o mistério, né? É o mistério da libélula. Então, Obrigado por ter me corrigido aí, viu, Bob? então Valeu valeu. mesmo. Então, gente, é Obrigado, isso. professora. Um beijo gigante. Até amanhã no Café Outro. com Terapias 10h30 ou na próxima terça-noite com mais um convidado para o Libélula Noturna. Ó, Obrigado, coração, professora. Isso. gratidão, professor, gratidão. Eu que Beijo. agradeço, professora. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.